Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 28 de julho de 2020. Vamos no livro de português, página 73. Vou compartilhar a tela com vocês para nós fazermos os exercícios aí juntos, tá bom? Aí na página 73, gente, tem caracterizando o gênero. Ou seja, o gênero que nós estamos lendo no momento é a entrevista, tá? Então, o número 1 fala assim: leia a entrevista a seguir. Diário de Notícias, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018, ou seja, recente. Projetos educacionais. Galileu entrevista Scott Kelly, o homem que viveu 342 dias no espaço. Astronauta Scott Kelly lança livro em que relata a experiência de passar um ano na estação espacial e reflete sobre o futuro da humanidade fora da Terra. Acompanhe a leitura aí comigo, tá? Kelly e seu irmão gêmeo, que ficou na Terra, o também astronauta Mark Kelly, submeteram-se a uma bateria de exames para que os cientistas estudassem os efeitos de estadias prolongadas em microgravidade e descobrissem como manter o corpo humano saudável nessas condições. Sabe-se, por exemplo, que a visão dos astronautas é comprometida e que a intensa radiação pode provocar danos genéticos. Sem esse conhecimento, é impossível mandar missões tripuladas a Marte. Mas, do jeito que a ciência funciona, especialmente a ciência da NASA, a partir do momento em que coletam os dados, levam continuando na página 74, 3 a 5 anos para publicá-los, disse a Galileu. Então, ainda estamos publicando os resultados. Em seu livro Endurance, um anjo no espaço, lançado no Brasil em novembro pela editora Intrínseca, Kelly mescla uma narrativa no estilo diário de bordo, dividindo os detalhes da vida na EEI, que é a estação espacial, com as memórias de sua trajetória pessoal desde a sua infância. Ele conta coisas como as superstições esquisitas antes do lançamento. Todo astronauta deve fazer xixi no mesmo ponto em que Yuri Gagarin fez pouco antes de entrar no foguete. E as dificuldades em órbita. Os níveis de dióxido de carbono na atmosfera da estação talvez sejam a maior delas. Mas, até entrar na faculdade, antes de construir uma carreira brilhante na NASA e na Marinha, como piloto naval, Kelly revela que tinha muitas dificuldades nos estudos. Esse livro não é apenas sobre voos espaciais, é sobre um garoto que não conseguia fazer seu dever de casa, foi inspirado por um livro aos 18 anos e 18 anos depois voou para o espaço pela primeira vez, diz. Acho que isso tem apelo para uma audiência maior. Antes de se aposentar em 2016, aos 52 anos, você passou 520 dias no espaço. Como se sente a respeito de sua carreira? Sinto-me privilegiado por ter voado no espaço,
por ter tido a oportunidade de fazer isso 4 vezes. Tive uma experiência bem diversificada, como piloto em uma missão de reparo do telescópio espacial Hubble e mais tarde ao voar como comandante do ônibus espacial até a estação. Depois, 2 vezes na Soyuz, em voos de longa duração na EEI. Sinto-me muito satisfeito com as minhas oportunidades. Quando você entrou no programa de astronautas em 1996, havia a expectativa de que um grupo poderia ser o primeiro a ir a Marte. Isso nunca aconteceu. Agora que está aposentado, é ruim pensar que provavelmente nunca pisará no planeta vermelho? Não me sinto mal em relação a isso. Sou grato por ter tido as oportunidades que tive e estou ansioso por dar apoio para que as pessoas possam chegar lá um dia, sem arrependimentos. Em Endurance, você conta que no início da exploração espacial, os astronautas eram escolhidos pelas habilidades de pilotar espaçonaves, mas hoje há qualidades mais valorizadas. Qual seria a coisa certa para a primeira tripulação em Marte? Pessoas que sejam capazes de trabalhar bem juntas, como um time, que sejam tecnicamente competentes, confiáveis. Pessoas que tenham muitas outras habilidades além de pilotar. Aqueles primeiros astronautas, com certeza, dariam ótimos membros de tripulações na estação espacial ou para ir a Marte. Mas há outros tipos de pessoas aí fora que não são simplesmente aquele estereótipo do piloto militar dos anos de 1960 e que também poderiam ser ótimos membros de tripulação. Acredito que ter uma ampla experiência com certa profundidade e ter habilidade de fazer muitas coisas diferentes são pontos importantes para irmos a Marte, porque vivendo na estação espacial por um longo tempo, você não pode chamar um encanador, um eletricista, um doutor ou um dentista. É preciso ser muito flexível e adaptável. Isso será essencial para o sucesso deles. Há problemas em aberto com relação aos voos espaciais que precisamos resolver antes de embarcarmos em jornadas interplanetárias. Quais são os fundamentais? O que vai nos impedir de ir a Marte ou desacelerar nossa potencial jornada é o financeiro para isso. Será caro. Vamos precisar de pessoas no governo que reconheçam o valor da ciência, da pesquisa e da descoberta. E creio que este seja o maior desafio que temos. Não a ciência dos foguetes, mas a ciência política. Triste, né? Scott Kelly, Galileu, entrevista Scott Kelly, homem que viveu 345 dias no espaço. Galileu, 21 de fevereiro de 2018, entrevista concedida a André Jorge de Oliveira. Vocês viram aí, gente? Ele conta, então, um pouquinho sobre a experiência dele, né? Ele fala aí que para que hajam mais pesquisas, né, para poder chegar até Marte, tudo, que não depende apenas de um investimento da ciência, né? É uma questão que acaba esbarrando na questão política, dos políticos acreditarem na ciência e destinarem uma verba necessária para que eles possam
realizar o projeto deles, tá? Palavras e o texto aí. Microgravidade é o ambiente espacial formado pelo vácuo, quando forma pressão, tá? Pela alta energia do Sol e ausência da gravidade. EEI, conforme eu falei anteriormente, Estação Espacial Internacional. Dióxido de carbono é o gás carbônico que nós utilizamos na nossa respiração, né? Estereótipo é uma visão que a gente tem de alguém antes de conhecê-la, são suposições que nós fazemos sobre algumas pessoas ou coisas. E interplanetário é entre planetas, tá? E agora nós vamos responder as perguntas aí. Letra A. Releia a entrevista e identifique. Quem foi o entrevistado? O entrevistado, gente, foi Scott Kelly, né? E quem foi o entrevistador? Se nós voltarmos aqui na página anterior, aqui embaixo, nós vamos ver que tem o nome dele aí, que é André Jorge de Oliveira. Qual foi o tema da entrevista? A experiência, né, do Scott Kelly no espaço durante um ano, quase um ano, tá? Letra C. A quem interessaria ler uma entrevista como essa? Essa entrevista, gente, ela interessa aos leitores que gostam de ciências, às crianças que têm curiosidade pelo espaço, às pessoas que querem saber mais sobre o espaço, sobre astronomia, tá? A esse tipo de leitor que se destina à entrevista. Número 2, de que trata o primeiro parágrafo do texto? Então, voltando ao primeiro parágrafo do texto, lá no comecinho, tá? Nós vamos ver aqui de o que se trata. Se trata de apresentar o motivo pelo qual está sendo feita esta entrevista, tá? Então, apresenta o motivo pelo qual ele ficou no espaço, certo? Exercício número 3. Para fazer essa entrevista, percebe-se que o entrevistador, letra A, conheceu Scott Kelly no momento da entrevista. Letra B, pesquisou sobre a vida do astronauta. Ou letra C, não sabia nada sobre a vida do astronauta. Ele pesquisou sobre a vida do astronauta. 4, para diferenciar perguntas e respostas, como o texto foi organizado? Letra A, aparece o nome da revista no início de cada pergunta e resposta. Letra B, as perguntas estão em letra maiúscula e as respostas em letra minúscula. E letra C, as perguntas estão em negrito, ou seja, em preto mais forte, e as respostas não. É a alternativa C, tá? E agora aí tem a foto, né, do Scott Kelly, e falando um pouquinho mais sobre ele. Scott Kelly é um engenheiro elétrico, aviador naval e astronauta norte-americano. Depois de formado, serviu a Marinha dos Estados Unidos como piloto naval até o ano de 1996, quando foi selecionado para um treinamento pela NASA. Participou de 4 missões espaciais e detém o recorde de astronauta que mais passou dias na Estação Espacial Internacional, um total de 340 dias. Sua longa estadia deve-se à sua participação nos testes de adaptação do corpo humano a longos períodos no espaço, porque eles não vão mandar, gente, um astronauta para o espaço sem ter as pesquisas de como serão as consequências desse astronauta um longo período fora do planeta, tá? Atenção às características de uma entrevista. O texto é informativo,
e registra um diálogo entre um entrevistado e o entrevistador. A conversa entre eles trata de um tema de importância ou interesse social, tá? E a entrevista, ela contém um título, a apresentação, a pergunta e as respostas. As perguntas e as respostas. Normalmente, as perguntas vêm em uma forma diferente. No caso dessa entrevista aí, nós vimos que as perguntas vieram em negrito, tá? E agora o número 5 é tarefa, tarefa. Eu vou explicar para vocês. Vamos fazer uma entrevista? Esta será uma entrevista fictícia, ou seja, não é de verdade, tá? Nós vamos lá no material, siga as orientações a seguir. No material complementar, na página 277, está pedindo assim. Na página 277, está pedindo assim. Desenhe um alienígena, ou seja, um habitante de outro planeta. Descreva o alienígena, atribuindo características ao ser que criou. No espaço abaixo, formule 5 perguntas que gostaria de fazer ao seu alienígena. Então, no espaço, aí na página 78, vocês formularão as perguntas, 5, que vocês gostariam de fazer ao alienígena, tá? E aí, depois, na página 279 do material complementar, vocês irão responder essas perguntas. Lembrando-se que tem que ter um título, tem que ter o parágrafo apresentando quem é o entrevistado, tem que ter a sequência das perguntas e das respostas, e depois que a pesquisa estiver pronta, vocês vão tirar uma foto e vão postar no Ava para mim. Eu quero a foto da página do desenho, da página 277 e da 279. Eu quero a foto das duas, tá bom? Crianças, esta é a nossa aula por hoje. Amanhã nós retornaremos com mais.